A professora Elaine Oliveira é uma mulher jovem, de cor parda, de cabelos escuros e cacheados na altura dos ombros. Ela usa óculos de aros pretos e arredondados. Ela tem olhos castanhos e está vestindo uma blusa branca de gola alta. Olá a todos, eu me chamo Elaine Oliveira, eu sou nutricionista, sou mestre em Ciências da Nutrição e sou doutoranda no Programa de Nutrição e Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP. Sou orientanda da professora Dice Marchione, que é a coordenadora deste curso, e hoje eu estou aqui para ministrar para vocês a primeira aula do nosso curso de Segurança Alimentar e Sistemas Sustentáveis, que é um curso idealizado pelo Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Combate à Fome. A aula de hoje é intitulada Direito Humano à Alimentação Adequada, Segurança Alimentar e Nutricional e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN. Esse é um tema que permanece comigo desde a minha formação. Eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal da Paraíba, mas depois eu trabalhei como nutricionista do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Também fui residente em Saúde da Família e Comunidade. Fui professora substituta em que eu ministrei disciplinas que continham esse tema. E hoje, no doutorado, eu sou também integrante do Brazuca Covid, que é um projeto que visa analisar a insegurança alimentar, dentre outros fatores, na comunidade universitária. Então, na aula de hoje, eu espero que nós possamos nos aprofundar nesses conceitos, nesses temas, também refletir um pouco sobre o panorama atual no Brasil, ver um pouco do histórico, e com isso que a gente possa adentrar no tema do SISAN, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Espero que essa aula de hoje ajude vocês nas próximas aulas. Essa é a nossa primeira aula, então é importante ter um conhecimento mais aprofundado acerca desses conceitos, para que as outras aulas possam fluir bem. Então, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a essa aula. Aqui eu apresento para vocês o sumário da nossa aula. Primeiro eu vou mostrar os objetivos, e depois nós vamos começar a pensar sobre o direito humano à alimentação adequada, os conceitos fundamentais e o histórico no Brasil e no mundo. A segurança alimentar e nutricional, também os conceitos fundamentais, os princípios e o panorama atual. E o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o SISAN. Vamos pensar um pouco sobre a adesão e o funcionamento, os desafios e as perspectivas desse sistema. Após isso, eu vou sugerir uma atividade para vocês. Vocês vão ver que ao longo do curso, vocês vão poder interagir com outros participantes do curso. Principalmente por meio do fórum, nós temos um fórum na plataforma, então essa atividade vocês vão poder dialogar com os colegas a respeito dos municípios de atuação de vocês, para complementar o que nós vamos aprender durante a aula. Então, o nosso objetivo principal será compreender os conceitos fundamentais, os princípios e o panorama atual relacionados ao DHA, e também a SAN, Segurança Alimentar e Nutricional, e a partir disso, compreender o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no contexto brasileiro. Como objetivos específicos, nós esperamos conseguir identificar e conceituar os fundamentos essenciais, tanto do direito humano à alimentação adequada quanto à SAN, destacando princípios jurídicos e sociais relacionados, discutir as interfaces entre o DHA e a SAN e o SISAN a partir do panorama atual, e também apresentar o SISAN, seu processo de adesão e desafios relacionados ao seu funcionamento. Primeiro, começando a pensar o direito humano à alimentação adequada, é importante que nós possamos partir da perspectiva de que ele é um direito humano, e que os direitos humanos, eles partem de 5 princípios que não podem ser desconsiderados. Então, ele é um direito humano que é universal. Então, se é universal, ele precisa ser de acesso de todas as pessoas, independente das características, independente de gênero, independente
de classe social, independente de crédito e de outros fatores. Então, esses direitos, o direito humano à alimentação adequada, ele precisa ser disponibilizado às pessoas simplesmente pelo fato de serem humanas, independente de outras características. O segundo ponto é que esse direito humano à alimentação adequada, ele faz parte dos direitos humanos e por isso ele é indivisível. A pessoa não pode gozar do direito à alimentação e com isso ela ficar, não ter o acesso ao direito à moradia, por exemplo. Esses direitos, eles não são divisíveis. Os direitos humanos são ainda inalienáveis. O que quer dizer isso? A pessoa não pode abrir mão do seu direito, não pode vender o seu direito, não pode doar o seu direito. São interdependentes e interrelacionados. Para contextualizar com esses dois últimos conceitos, eu gosto sempre de apresentar o exemplo do direito à alimentação junto do direito à saúde. Não é possível gozar plenamente do direito à saúde se você não tem uma alimentação adequada. Então, eles são, sim, interdependentes. E, com isso, interrelacionados também. Um depende do outro e um possui relação direta com o outro. No segundo ponto, nós vemos aí que, na nossa Constituição de 1988, no artigo 6º, nós temos o seguinte, que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. E aí é interessante ver que a nossa Constituição Federal é o nosso documento supremo. Ela está acima de todas as leis, de todos os decretos. Só que nesse conceito do artigo 6º, nós podemos ver que falta alguma coisa, falta o direito à alimentação. Apesar de conter vários direitos que são fundamentais, faltava ainda o direito à alimentação. E aí, somente em 2010, por meio de uma emenda constitucional número 64, é que nós conseguimos incluir a alimentação como um direito social no Brasil. Então, é interessante ver que passaram-se muitos anos, mais de 20 anos, para que esse direito à alimentação pudesse ser inserido na nossa Constituição, que é o nosso documento supremo. Eu gosto sempre de trazer isso, porque a partir daqui já fica mais claro o nosso entendimento de que os direitos, por mais que eles pareçam óbvios hoje, eles nem sempre foram expostos na lei, nem sempre eles foram incluídos na lei. Então, todos os direitos sociais, eles vêm por meio de lutas e de mobilizações com participação da sociedade. Não foi diferente para a inclusão da alimentação como direito social na nossa Constituição. Então, aqui eu trago um pouco do histórico do direito humano à alimentação adequada no Brasil e no mundo. Primeiro, em 1945, nós tivemos a criação da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A criação da FAO, ela contou com a participação muito especial de um brasileiro, Josué de Castro, que ele foi o primeiro estudioso a estudar a fome como um fenômeno social e não como um fenômeno natural. Josué de Castro era brasileiro, era recifense, e ele chegou a integrar a FAO como presidente do Conselho Executivo e também foi 2 vezes indicado ao Nobel da Paz. Josué de Castro era médico, geógrafo, demógrafo, e ele pôde estudar todas as regiões do Brasil num estudo longo de aproximadamente 30 anos para poder elaborar o livro Geografia da Fome, em 1946. Uma das frases famosas, a partir do livro de Josué de Castro, ele diz que a fome no Brasil não é ocasional nem localizada, é endêmica e estrutural. Então, nós podemos dizer que Josué de Castro foi o primeiro a apresentar essa fome no Brasil como algo que poderia ser eliminado, já que era algo ocasionado pelos homens. Então, a partir de esforços conjuntos da sociedade, dos governos, era sim possível combater a fome e chegar a eliminá-la.
E aí, em 1948, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a alimentação reconhecida no mundo como direito humano básico, mas como nós já vimos, reconhecida no mundo, mas não ainda no Brasil. No Brasil, somente em 2010, por meio da emenda constitucional. Em 1966, outro ponto importante que nós tivemos foi o PIDESC, que é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, pela Assembleia Geral da ONU. Por meio do PIDESC, os países membros eles ficam obrigados de cumprir determinadas metas direcionadas aos direitos sociais das pessoas. Dentre eles, o direito humano à alimentação adequada. Só que o Brasil não adotou o PIDESC na mesma época em que ele foi lançado, em 1966, adotando somente em 1992. Então, essa lacuna de tempo fez sim com que o problema da fome e da insegurança alimentar se agravasse ainda mais no Brasil. Em 1993, nós tivemos a criação do CONSEA, nós vamos falar um pouco melhor mais à frente sobre ele. O CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e que é o órgão responsável diretamente pela comunicação com a Presidência da República sobre os problemas de fome do país. Só que, em 1995, nós tivemos o Comunidade Solidária, no governo Fernando Henrique Cardoso, que possui muitos traços de programa assistencialista, de entrega apenas de alimentos e não somente e não de um projeto completo de erradicação da fome. E aí, inclusive, em 1995, o que aconteceu também foi a extinção do CONSEA. Então, sem esse órgão direto de comunicação com o governo, com a presidência, ficou difícil mostrar e combater os principais problemas ligados à insegurança alimentar e à fome no Brasil. Aqui eu trouxe um conceito dito pelo relator especial das Nações Unidas para o Direito à Alimentação, em 2002, e que traz de forma geral o entendimento amplo do que seria esse direito à alimentação adequada. Então, esse conceito fala que esse direito é inerente a todas as pessoas, o que nós já vimos antes também. Fala ainda do acesso que precisa ser regular, permanente e restrito. Então, não pode ser um acesso pontual, periódico, que vai contemplar umas pessoas e outras não, uns domicílios e outros não. Fala ainda que, quer diretamente ou por meio de aquisições financeiras a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade adequadas e suficientes. Então, não é suficiente que tenha apenas quantidade suficiente, é preciso também qualidade. E também que corresponda às tradições culturais do seu povo e que garanta uma vida livre do medo, digna e plena nas dimensões física, mental, individual e coletiva. Esse final do conceito é bem característico do conceito de direito humano à alimentação adequada. Nós vamos ver mais à frente que esse conceito se relaciona bastante com o conceito de segurança alimentar e nutricional, mas esse final ele é muito típico da caracterização de um direito social, quando fala de garantir uma vida livre do medo. Então, por exemplo, o medo de não conseguir, de não ter comida suficiente para a sua família em dias futuros, mesmo que não seja um medo presente, um medo atual, esse medo já é considerado um ferimento ao direito social, ao direito humano à alimentação adequada. E aí, nesse outro conceito embaixo, nós podemos ver que ele diz o seguinte, que o importante é entender que os direitos humanos existem para proteger o ser humano da tirania e da injustiça e garantir a dignidade e a igualdade de direitos entre homens e mulheres, com a finalidade última de promover o progresso da sociedade, o bem comum, a paz em um estado de ampla liberdade. Então, é um conceito bem abrangente e que faz a gente entender que a gente só vai alcançar esse conceito atingindo o conceito de segurança alimentar e nutricional, que é o que nós vamos ver posteriormente.
Então, tem dois pontos principais do conceito de direito humano à alimentação adequada, duas dimensões principais. Primeiro, é o direito de estar livre da fome. Só que o DH não se encerra aí, porque além de estar livre da fome, é necessário que essa alimentação que mata essa fome seja uma alimentação adequada. Se não fosse essa segunda dimensão, nós poderíamos, por exemplo, dizer que esse direito humano estaria respeitado se a pessoa consumisse apenas ultraprocessados, por exemplo. A pessoa estaria matando a fome sua e do seu domicílio, da sua família. Só que é preciso que essa alimentação seja adequada, além de quantidade, também qualidade. E aqui nessa figura, nós podemos ver os principais fatores que formam o que seria a alimentação adequada. Primeiro, para a gente conseguir dizer que aquela família está possuindo a alimentação adequada, é preciso que haja diversidade, é preciso qualidade sanitária, adequação nutricional, que a alimentação seja livre de contaminantes, agrotóxicos e organismos geneticamente modificados. É preciso acesso a recursos financeiros, como terra e água, respeito e valorização da cultura alimentar nacional e regional, acesso à informação e realização de outros direitos. Então, por exemplo, no tópico referente ao respeito e valorização da cultura alimentar nacional e regional, nós podemos pensar no caso de imigrantes, por exemplo, venezuelanos, que chegam ao Brasil em busca de melhores condições de vida e que recebem assistência alimentar do governo brasileiro. Já que é um direito humano inerente à pessoa, é um direito inerente à pessoa humana, mesmo sendo venezuelanos, não sendo brasileiros, em território nacional, essas pessoas precisam gozar do direito à alimentação adequada. E aí, se o governo brasileiro repassa a essas famílias alimentos que não fazem parte da cultura deles, esse direito não está sendo amplamente usufruído. Por isso, é necessário respeito e valorização da cultura alimentar dessas pessoas, desses indivíduos. E aqui eu trago outro ponto sobre a natureza dos fatores que determinam a nossa alimentação e os hábitos alimentares. Será que partem de uma premissa apenas individual, da família? Não. Nós podemos ver que esses fatores têm várias naturezas: natureza econômica, psicossocial, ética, política, cultural. Tudo isso compõe, determina a alimentação do indivíduo, da família, da nação e também os hábitos alimentares. E aí há um destaque especial para o mercado internacional, para as alterações climáticas e também para os custos de produção e processamento, que são fatores que afetam diretamente a alimentação das pessoas. Aqui eu trouxe os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, formulados pela ONU, e é importante a gente perceber que desses 17 objetivos, 5 deles, o 1, que é a erradicação da pobreza, o 2, fome zero, 3, boa saúde e bem-estar, e o 10, redução das desigualdades, e também o 6, água limpa e saneamento. Esses 5 objetivos, eles possuem relação direta com o direito humano à alimentação adequada. Então, daí nós podemos refletir que se o direito humano à alimentação adequada ele é respeitado, fica mais fácil atingir grande parte desses objetivos, já que 5 objetivos dos 17 é um grande número. Então, essa é uma relação estreita entre os ODS e o direito humano à alimentação adequada. Aqui eu trago um pouco dos conceitos gerais da segurança alimentar e nutricional. Então, por exemplo, primeiro, o conceito de segurança alimentar e nutricional, ele começou a ser utilizado no cenário da Primeira Guerra Mundial. E ele estava bastante relacionado à ideia de segurança nacional. Então, se o país apresentava capacidade de produzir a sua própria alimentação, esse país estava relativamente protegido diante de possíveis embargos, de cercos ou de boicotes por razões políticas ou militares. Então, era um conceito muito ligado à produção mesmo de alimento.
cada país produzir o seu alimento para não depender de outros países e não ficar à mercê desses países, por exemplo, em situações de guerra. Porém, o conceito ele ganhou ainda mais força a partir da Segunda Guerra Mundial, porque foi em 1945 que foi constituída a Organização das Nações Unidas. Com isso, nós tivemos a Revolução Verde, que foi amplamente conhecida, disseminada, a partir da ideia de que o problema da fome seria a produção insuficiente de alimentos. E se houvesse produção suficiente de alimentos, não haveria fome. Com isso, o que aconteceu foi a utilização cada vez maior de fertilizantes, de agrotóxicos, de grandes máquinas. E aí, hoje, o que nós sabemos é que a questão, o problema da fome e da insegurança alimentar, ele está muito mais ligado à distribuição de alimentos, à distribuição de renda, à equidade da distribuição, à justiça social, do que à produção insuficiente de alimentos. É possível ter produção suficiente de alimentos e, mesmo assim, haver fome, que é o que nós vemos hoje no nosso cenário atual, tanto no Brasil quanto no mundo. Aqui eu trago o conceito de segurança alimentar e nutricional. Então, esse conceito, ele foi trazido a partir da primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, nós temos a nossa LOSAN, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, derivada da conferência. Por isso também a importância das conferências de saúde e de segurança alimentar e nutricional. Então, a LOSAN, ela é de 15 de julho de 2006. A gente costuma dizer que é um adulto jovem, né? Ela está com 19 anos agora. E ela traz o seguinte conceito, que a segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, é importante ver que, de início, já fala que é um direito, né? Direito de todos, e que o acesso precisa ser regular e permanente. Não pode ser transitório, não pode ser maior em um mês e menor em outro. Os alimentos precisam ter qualidade e quantidade suficiente, e a pessoa não deveria ter que abrir mão dos outros direitos, como o lazer, como a educação, para poder ter direito à alimentação. Além disso, é preciso respeitar a diversidade cultural, ambiental, econômica, e também é preciso que sejam nesses fatores socialmente sustentáveis. Por exemplo, uma alimentação cada vez mais ampla em alimentos ultraprocessados não é ambientalmente sustentável por todos os fatores de degradação do ambiente que envolvem a produção dos ultraprocessados. Da mesma forma, não é culturalmente sustentável, porque a nossa cultura alimentar não é formada por alimentos ultraprocessados em sua maioria. Então, esse conceito ele é muito amplo e ele visa a garantia do que nós vimos anteriormente, que é o direito humano à alimentação adequada. Aqui nós podemos ver o caráter multidimensional desse conceito de segurança alimentar e nutricional, que envolve aspectos econômicos, sociais, condições sociodemográficas, familiares e individuais, biológicas, psicológicas e culturais. Então, são 4 dimensões principais. Primeiro, a disponibilidade, ela diz respeito a ter alimentos de qualidade disponíveis na região. Então, por exemplo, se no meu bairro existem feiras de alimentos saudáveis, então, naquela região está disponível aquele tipo de alimentação. Porém, só essa dimensão não é suficiente, porque além de estar disponível, eu preciso ter condições financeiras para ter acesso a esses alimentos. Então, o acesso é a segunda dimensão que compõe esse conceito. Além disso, com essas 2 dimensões, a utilização ainda não está garantida, porque a utilização perpassa por questões mais de saúde em si. Por exemplo, a segurança hídrica, que está diretamente ligada à segurança alimentar e nutricional,
ela faz com que as crianças e mesmo os adultos fiquem mais protegidos de questões de saúde, como doenças diarreicas. Então, se não há segurança hídrica no local, aquelas crianças vão ter episódios muito frequentes de diarreia, então a utilização dos alimentos que a família teve acesso e que estavam disponíveis, a utilização biológica, ela não vai acontecer na sua forma plena. O outro ponto é a estabilidade. Além de ter disponível, ter acesso, ter utilização, é preciso que todos esses fatores aconteçam não de forma episódica, mas sejam estáveis ao longo do tempo. Na figura da direita, nós podemos ver que a segurança alimentar, ela é uma dimensão da segurança nutricional, porque, como eu falei há pouco, a segurança nutricional, ela envolve, por exemplo, questões de saúde. Ela envolve capacidade de cuidar, ela envolve condições ambientais. Já a segurança alimentar está ligada à produção, à compra e às doações. Esses são os determinantes principais da insegurança alimentar. Então, o que é que faz com que haja insegurança alimentar? Na esfera macro, nós temos os fatores socioeconômicos ligados ao sistema político-econômico mundial e nacional, políticas econômicas, sociais e assistenciais, políticas agrícolas e ambientais, e também o reconhecimento da segurança alimentar e nutricional como direito humano. Já os fatores regionais e locais, eles são mais ligados à produção, disponibilidade de preços de alimento, cultura alimentar, serviços de saúde e educação, emprego, salário, estabilidade. E aqui eu dou mais um destaque ao ponto do saneamento básico, que, como eu falei anteriormente, está diretamente ligado à segurança alimentar e nutricional. E com relação ao micro, que são os fatores domiciliares, nós podemos ver escolaridade, o perfil demográfico, o gênero, pessoa de referência da família, a saúde dos moradores, a rede social, se há um apoio social para que aquele domicílio tenha o acesso pleno à alimentação. Então, tudo isso determina se vai haver segurança alimentar e nutricional naquela região, naquele domicílio e naquele contexto macro, que é o contexto da nação. E aí, no Brasil, como nós podemos medir a segurança alimentar e nutricional? Nós temos a nossa própria escala, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, a EBIA. Essa escala ela é composta por 14 itens, só que hoje nós já temos versões dessa escala que também podem ser utilizadas, de 8 itens, até mesmo de 2 itens, que é utilizada para uma triagem de emergência, por exemplo, no contexto da pandemia de Covid-19. E essa escala, nós falamos que ela é um instrumento de avaliação subjetiva. É uma medida que pergunta diretamente à pessoa que pode estar em situação de insegurança alimentar, que pergunta as percepções dessa pessoa. Então, não é o profissional de saúde que vai medir e dizer se ali havia fome ou não, ou insegurança alimentar. Não é o pesquisador que vai inferir. É a própria pessoa que passa pela situação diariamente no seu domicílio que vai responder, e a partir dessas respostas subjetivas nós temos o score. E aí é importante lembrar que a escala, a avaliação, ela é subjetiva, porque parte da percepção da pessoa. Isso não quer dizer que ela é uma avaliação indireta da insegurança alimentar. A EBIA é a nossa avaliação direta. Por meio dessa avaliação pessoal e do que acontece no domicílio, nós temos sim uma análise direta do acontecimento ou não da insegurança alimentar naquele domicílio. Então, por exemplo, nessa primeira pergunta, a pergunta diz: nos últimos 3 meses, os moradores deste domicílio tiveram preocupação de que os alimentos acabassem antes de poderem comprar ou receber mais comida? E aí a pessoa vai dizer sim ou não. E se havia preocupação, mesmo que a comida tenha chegado, mesmo que tenha tido acesso ao alimento, se havia preocupação, esse já é sim um indício de insegurança alimentar. E assim são avaliadas todas as outras questões. Há
um aumento do número de questões se naquele domicílio existem crianças e adolescentes, e a partir disso é feito o somatório, que vai dar o nosso resultado em insegurança alimentar leve, insegurança alimentar moderada ou insegurança alimentar grave. Então, quais são os conceitos, né, desses níveis de insegurança alimentar e também da segurança alimentar? Para falar que o domicílio apresenta segurança alimentar, é preciso que todos os moradores tenham acesso a alimentos suficientes e adequados. E assim, nessa pesquisa, todas as respostas foram não. Não houve resposta sim para as primeiras perguntas, já que se não há resposta positiva para as primeiras perguntas, não é necessário continuar com a aplicação do questionário. Insegurança alimentar leve é quando há preocupação pela falta futura de alimentos e a qualidade da alimentação é afetada. Então, como eu falei anteriormente, não é necessário que o alimento falte hoje, mas se há preocupação sobre a alimentação amanhã, na próxima semana, isso já é sim um nível de insegurança alimentar que nós chamamos de leve. A insegurança alimentar moderada ocorre quando a qualidade da alimentação é inadequada e, com isso, começa a faltar comida na casa, nesta fase apenas entre os adultos. Então, a comida ainda é garantida para as crianças. Para que não falte para as crianças, os adultos passam a se privar dos alimentos. E o último estágio, que é a insegurança alimentar grave, quando falta comida para todos os moradores, inclusive para as crianças. Nem as crianças são poupadas. E aí, nessa fase, surgem os episódios de fome. Aqui eu trouxe esse gráfico que foi bem difundido no período da pandemia de Covid-19, foi a partir do segundo Vigissan, feito pela Rede Pensan, que é o inquérito direcionado à segurança alimentar no período de pandemia. E aí, quando nós comparamos as pesquisas anteriores, a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e a POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, é possível ver aqui a queda na segurança alimentar ao longo do tempo, com um marco aqui no período de 2013. Então, muitas vezes, algumas pessoas podem pensar, por exemplo, a insegurança alimentar aumentou por conta da pandemia. Olhando os dados, nós podemos ver que não. Bem antes da pandemia, em 2013, já é possível ver nessa linha azul a redução da segurança alimentar. Então, na linha amarela, nós temos a insegurança alimentar leve, que aumentou a partir de 2013 até 2020. A linha vermelha, a insegurança alimentar moderada. E a última, a insegurança alimentar grave. E aqui nós podemos ver que, no primeiro Vigissan, essa segurança alimentar continuou reduzindo, só que de forma menos expressiva, e a insegurança alimentar leve, ela diminuiu no período de 2020 a 2021 e 2022. E nós não podemos analisar isso como um bom sinal. A insegurança alimentar leve diminuiu, isso quer dizer que as pessoas estão se alimentando melhor. Não, porque aqui é possível ver que a insegurança alimentar grave, ela subiu. Então, muitas vezes, os domicílios que estavam em situação de insegurança alimentar leve, com a pandemia, passaram a insegurança alimentar grave e moderada. Então, aqui nós podemos ver essa prevalência agora juntando a PNAD contínua, que passou a ser utilizada em 2023, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que agora vai ter avaliação anual, por isso que ela é chamada de PNAD contínua. E aqui, comparando o período da POF 2017 e 2018 e da PNAD contínua, que é o gráfico vermelho, é possível ver, a coluna vermelha, é possível ver que houve um aumento na segurança alimentar, um aumento de 9,1 pontos percentuais. Então, em 2017 e 2018, a insegurança alimentar atingia 36,7% dos domicílios. Em 2023, houve uma redução
para 27,6% dos domicílios, que corresponde a 21,6 milhões de pessoas. Então, a insegurança alimentar severa, ela caiu no Brasil no período de 2023. A prevalência da subnutrição, ela reduziu de 4,2% para 2,8%. O Brasil ainda não saiu do mapa da fome, mas nós estamos neste caminho. Nós vamos ver mais à frente que o Brasil entrou no mapa da fome devido a várias escolhas políticas. E para sair do mapa da fome, a FAO considera que haja uma média trienal da prevalência de subnutrição abaixo de 2,5%. Então, em números absolutos, grande parte das pessoas já deixaram de passar fome, mas ainda existe um percentual que precisa ser alcançado. E aí, como que nós conseguimos esses valores menores que eu mostrei aqui, a partir de 2004, 2009, os valores de segurança alimentar subindo, os valores de insegurança grave e moderada diminuindo. Isso foi possível a partir de uma série de políticas, de ações e de programas de governo voltados à segurança alimentar dos indivíduos. Então, voltando ao histórico, nós temos em 2003 a criação do Fome Zero. Muitas pessoas entendem o Fome Zero apenas como um programa de transferência de renda. Então, eu gosto sempre de trazer esta figura que mostra todo o amplo direcionamento do Fome Zero. A transferência de renda, ela é um dos pontos, é o ponto mais conhecido, é um ponto super importante, mas o Fome Zero também inclui, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, é a ideia do Fome Zero. O Fome Zero inclui o programa de cisternas, que é o programa que permite com que regiões de seca tenham acesso à água em todo o período do ano. Inclui as redes de segurança alimentar e nutricional, compostas pelas feiras, pelas agriculturas urbanas e bancos de alimentos, fortalecimento da agricultura familiar, assim como articulação com vários setores, como é o caso da assistência social. Então, a partir do Fome Zero, foi possível fazer com que o número de domicílios em insegurança alimentar fosse reduzido. Então, em 2013, o que aconteceu foi o recorde de redução da insegurança alimentar grave no Brasil, com 3,2% dos domicílios em insegurança alimentar grave. E com isso foi possível a saída do mapa da fome da ONU. Mais à frente nós vamos entender melhor o que seria esse mapa da fome, que é tão conhecido, tão falado, né? E aí, em 2018, a fome voltou a aumentar no Brasil, da mesma forma que a redução da fome ela se deu por conta de uma estrutura de políticas e programas direcionados à segurança alimentar e nutricional. A volta ao mapa da fome se deu devido ao desmonte dessas estruturas. A segurança alimentar e nutricional passou a não ser mais prioridade do governo a partir de 2018. E aí, o que culminou com a extinção do CONSER em 2019. Se o CONSER está extinto, essa comunicação direta com a presidência da República fica prejudicada. Então, as principais necessidades do país relacionadas à segurança alimentar e nutricional não chegam ao executivo com a mesma celeridade de antes. E aqui, em 2020, agravando isso que já vinha acontecendo desde 2018, nós tivemos a pandemia de Covid-19. Então, com o que nós vimos até agora, eu gostaria que ficasse claro que o aumento da fome, ele foi sim ocasionado pela pandemia de Covid-19, mas o aumento da fome, não a fome em si. A fome já vinha acontecendo pelo desmonte das políticas. A fome, a causa da fome não foi a pandemia de Covid-19. A pandemia causou o agravamento. E aí, em 2019, de 2019 a 2021, o Brasil voltou ao mapa da fome. Em 2022, aconteceu a pesquisa do Vigissan, voltada à análise da segurança alimentar no período de pandemia, e nós vimos que 15,5% dos domicílios estavam em insegurança alimentar grave. Em 2023,
Já no governo Lula, foi possível a elaboração de um novo plano, chamado Brasil Sem Fome, que é veiculado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. E em 2023, outro marco que nós temos na reconstrução dessa política é a PNAD contínua, feita pelo IBGE, que mostrou que 4,1% dos domicílios estão em segurança alimentar grave. Então, de 2022 para 2023, nós já podemos ver uma grande redução da insegurança alimentar grave nos domicílios. Tudo isso devido à nova articulação, à busca pela reorganização dessas políticas e desses programas que haviam sido enfraquecidos desde 2018. Então, aqui é importante deixar clara a importância dos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, banco de alimentos, cozinha comunitária, cozinha escolar, feiras livres, feiras orgânicas, entre outros equipamentos públicos. Então, o que é o famoso Mapa da Fome? O Mapa da Fome é esse documento que é lançado anualmente, é uma parceria da OMS com a Unicef, vários órgãos mundiais, e que apresenta o número principal de pessoas subnutridas no mundo inteiro. O Mapa da Fome ele defende estratégias contra a fome a partir do que se apresenta como fome naquele ano, e é após a publicação desse relatório que uma grande quantidade de estatísticas é desagregada em relatórios regionais. Então, a fome é um conceito em disputa, é um conceito que vai mudando de acordo com os anos, de acordo com a nova dinâmica que acontece tanto nos territórios nacionais como mundial. E esse relatório ele fica disponível na internet e mostra todos esses números, afunilando também para os países, mostra de forma mundial, regional e depois por país. Nesse gráfico, nós podemos ver, por exemplo, o aumento da fome ela acontece de forma global. Nós vimos anteriormente o aumento da fome no Brasil, nesse período de 2019 a 2021, mas não foi apenas no Brasil. É possível ver aqui que há esse aumento no mundo inteiro, a linha laranja é referente ao percentual de subnutrição e a linha escura é referente ao número mesmo de pessoas. Então, esse documento é de acesso público, vocês podem buscar para acessar. Aqui eu trouxe dados da APOF 2018, a pesquisa de orçamentos familiares. A APOF, além de analisar a segurança alimentar, ainda mostra como que essas famílias têm destinado a sua renda, para que tipos de gastos. Então, é possível ver que entre as famílias com renda até 2 salários mínimos, os gastos com habitação foram de 39%, alimentação 22% e transporte 9%. Então, apenas esses 3 fatores já detêm 70% das despesas totais, quase 70%. A POF mostrou ainda a grande oferta de ultraprocessados no Brasil. O Vigitel, que é outra pesquisa, mostrou que apenas 32% da população das capitais consumiam frutas e hortaliças 5 ou mais dias por semana, e aponta a crise climática, insegurança hídrica e políticas de acesso à terra, ao território e à água como essenciais nessa distribuição de consumo, tipo de consumo alimentar dos domicílios. E com a PNAD contínua, nós podemos ter a retomada da aplicação da EBIA nas pesquisas oficiais. A EBIA não vinha sendo utilizada desde 2018, então, a partir de 2023, nós estamos novamente avaliando esse consumo e a segurança alimentar das pessoas. Agora que nós já falamos sobre o direito humano à alimentação adequada e sobre a segurança alimentar e nutricional, eu trago um pouco para vocês conhecerem o terceiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse plano, ele é um marco na reconstrução das nossas políticas públicas, depois de todo o desmonte que nós vimos presenciando desde 2018. Então, ele tem sido bastante aguardado desde 2019. É um plano que visa orientar as ações de segurança alimentar e nutricional nos estados e municípios desde 2025 até 2027.
Então, nós tivemos o primeiro Plan-SAN, que é de 2012 a 2015, o segundo de 2016 a 2019, e nós estávamos sem até o período atual. Então, com a extinção do CONSEA e desmobilização do CAISAN, que é a Câmara Intersetorial, nós vamos ver mais à frente melhor o conceito. Então, desde esse período, não vem acontecendo as conferências nacionais de saúde. E aí isso prejudica a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e tem relação direta com o aumento da insegurança alimentar. Porque se não há um plano orientando as ações, as estratégias, fica mais difícil conseguir atingir a erradicação da fome. E aí, com o Plano Brasil Sem Fome, a partir de 2023, e com os avanços no combate à fome, é que nós conseguimos aquela redução que eu mostrei a vocês da insegurança alimentar grave. Então, se nós já conseguimos esse avanço, que foi um grande avanço, qual a importância do Plan-SAN? A importância é que já houve a retirada de 24 milhões de pessoas em situação de fome, só que ainda precisamos alcançar cerca de 8,7 milhões de pessoas que ainda se encontram nessa condição. Então, esse plano, ele possui dimensões bem definidas, a dimensão estratégica e a dimensão tática. Na dimensão estratégica, nós temos os anúncios estratégicos, que são os cenários que nós desejamos alcançar, que o país deseja alcançar. Depois, os desafios, que falam das dificuldades para alcançar esse cenário, e a estratégia intersetorial, que setores precisam estar unidos na realização da segurança alimentar e nutricional. A dimensão tática ela é uma dimensão mais localizada, que mostra a iniciativa, o que precisa ser a entrega, como essa entrega vai ser medida, qual o indicador, quais as metas e quais serão os órgãos responsáveis por cada meta. É importante ver que a ampliação da adesão dos municípios ela é um requisito indispensável para avançar nessa agenda de segurança alimentar. Em 2023, nós só tínhamos 500 municípios aderidos ao CISAM, e hoje, em 2025, já são 1.642 municípios. Aqui, eu trago o decreto número 7.272, que é de 2010, que traz as diretrizes para a elaboração desse plano. Então, os planos municipais, eles precisam tomar o plano nacional como base, e a partir dessas diretrizes, a partir de cada ponto desses, elaborar o seu plano de acordo com as suas necessidades locais. Então, por exemplo, o primeiro ponto fala da promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Então, essas famílias precisam ser priorizadas, todas as famílias precisam ser atendidas, porém, precisa haver equidade no direcionamento das ações. Então, chegando ao nosso último ponto, que é o conceito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, o que diz a LOSAN? No artigo 7º, a LOSAN diz que a consecução do direito humano à alimentação adequada e da SAM far-se-á por meio do CISAM, integrado por um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, é o CISAM, esse sistema que vai nos garantir que a segurança alimentar e nutricional seja alcançada. Porque as estratégias, elas precisam estar fortalecidas. Se cada município faz a sua estratégia, a sua ação, mas sem um direcionamento maior, sem um direcionamento hierárquico, fica difícil que essas estratégias atinjam de forma eficaz o que precisa ser atingido, fica difícil também a monitoração. Então, é importante que os municípios estejam aderidos ao CISAM e, assim, consigam ter um direcionamento nacional. Então, o CISAM é esse sistema nacional instituído em 2006 pela LOSAN e que visa assegurar o direito humano à alimentação adequada. É um sistema público de gestão intersetorial e participativa que envolve a sociedade civil organizada, é um ponto principal do CISAM, e visa implementar e executar as políticas de segurança alimentar e nutricional.
O que nós temos hoje no cenário atual é que todos os estados brasileiros e o Distrito Federal já aderiram ao CISAM, só que não todos os municípios. E é importante que todos os municípios façam essa adesão, a fim de que se alcance os maiores níveis de segurança alimentar e nutricional. Esses são os princípios do CISAM. Primeiro, intersetorialidade, descentralização e participação social. E aqui eu coloquei alguns dos setores que são envolvidos, como saúde, produção e abastecimento, direitos humanos, assistência social. E um ponto interessante do CISAM é que cada município vai definir onde vai ficar alocada a gestão do CISAM. É diferente do SUS e do SUAS, que é o Serviço Único de Assistência Social e o primeiro de saúde. Então, eles respondem a pastas específicas. O CISAM não. Como ele envolve todos esses setores, é o município que vai definir onde ficará alocada a sua gestão. Esses são os componentes do CISAM. Para que o município ele possa aderir ao CISAM, ele precisa ter uma Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, no caso municipal. Aqui a Câmara Nacional, ela reúne 20 ministérios titulares, 4 ministérios convidados. Ele trata-se de um colegiado de natureza consultiva, diferente do CONSEA. E uma das elaborações dessa Câmara é a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Já o CONSEA, ela é uma instância responsável pela articulação entre o governo e a sociedade civil, que faz esse assessoramento imediato com a Presidência da República. É composta, em parte, pela sociedade civil e representantes do governo, e o ponto principal é que a maior parte do CONSEA precisa ser composta de sociedade civil. Por isso, o poder e a força do CONSEA diante das questões que precisam ser resolvidas como prioridade no governo, no caso do município. E o terceiro componente do CISAM são as conferências de segurança alimentar e nutricional, que são realizadas a cada 4 anos e que são um espaço para que haja essa integração entre a sociedade civil e o governo. Caso o seu município de atuação ainda não seja participante do CONSEA, como iniciar esse processo? Primeiro, no site do MDS é possível encontrar a plataforma Adesam, que vai direcionar todo o processo para que o município seja inserido, tenha o CISAM na sua governança. E tem também o instrutivo dessa adesão para acesso às minutas e também os modelos de documentação necessária. Quais são os requisitos mínimos? A instituição do que nós vimos anteriormente. O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Municipal, por isso CONSEA com M aí, composto por 2/3 de representantes da sociedade civil e 1/3 de representantes governamentais. Depois, a instituição da Câmara ou instância governamental de gestão intersetorial, que é a CAISAM, e depois o compromisso na elaboração do PLANSAM, com M também por ser o plano municipal dessa vez, no prazo de 1 ano. E aí, quando o município adere ao CISAM, ele precisa passar por uma avaliação nesse prazo de 1 ano, depois de 1 ano de utilização do PLANSAM, para ver se aquele plano está sendo utilizado de forma adequada. Aqui eu coloquei esse link, para que vocês possam acessar também. Nesse link estão todos os municípios que já aderiram ao CISAM. E aí é importante, caso o seu município de atuação não tenha aderido ainda, esse processo de adesão, ele pode se dar por meio dessa plataforma que eu falei e do acesso ao CONSEA estadual. Então, essa também é uma forma de entrar em contato para facilitar esse processo de adesão ao CISAM. Nesse documento chamado CISAM nos municípios, adesão e implementação, nós podemos ver o passo a passo de como fazer essa adesão. Então, como eu falei antes, os municípios podem entrar em contato com a Secretaria Executiva do respectivo estado, e aí a CAISAM do estado vai orientar sobre os requisitos, o município vai solicitar a adesão, e depois esse processo de adesão vai ser
acompanhado e validado pelo Conselho Estadual. Eu trago algumas das vantagens de adesão ao CISAM. Primeiro, uma das grandes vantagens, que é talvez o carro-chefe que faz com que os municípios adiram cada vez mais ao CISAM, é a possibilidade de utilização do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade compra com doação simultânea. Esse programa faz com que esses alimentos sejam direcionados, por exemplo, para o PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias. Então, leva ao incentivo à agricultura familiar e combate à fome e pobreza no país. Para que o município use o PAA, ele precisa ter aderido ao CISAM. Aderir ao CISAM traz uma maior articulação, integração e intersetorialidade com as ações e programas, e também, no caso de editais de chamada pública, por exemplo, para a participação do Estratégia Alimenta Cidades, que vocês vão ver mais à frente nas aulas do curso, vocês vão ter uma aula sobre políticas, sobre os programas, o histórico, como que se estrutura cada programa e quais são. Então, vocês vão ver o Alimenta Cidades. E quando o município aderiu ao CISAM, ele tem uma pontuação adicional para ser contemplado nesses editais. Então, essas são algumas das muitas vantagens do município aderir a esse sistema. Eu coloquei também esse documento, que é um instrutivo para a operacionalização da portaria interministerial. Ele mostra um compilado do que seria essa integração do SUS com o SUAS, que é o sistema lá da assistência social, e o CISAM, e aí ele traz as orientações para priorizar e organizar a atenção aos indivíduos e famílias em segurança alimentar e nutricional. Então, como fazer para detectar e priorizar realmente os domicílios e os indivíduos que mais precisam. Então, aqui tem um passo a passo, né, do número 1 ao número 8, que vai, a partir da identificação desses indivíduos, até o monitoramento, a avaliação, a escolha das ações e dos programas que serão direcionados para aquela região. Nós podemos pensar agora, a partir de tudo isso, o que é essencial para manter o CISAM vivo nos territórios. Primeiro, formação e qualificação das pessoas envolvidas. Depois, articulação entre as diferentes instâncias. O CISAM não se faz sozinho, sem o apoio do Estado, sem o apoio do município, sem o apoio de todos os órgãos relacionados ao governo. Então, não é só o setor da alimentação e nutrição, e sim a saúde, a agricultura, também a assistência social. Outro ponto essencial é a vinculação de instrumentos da política de SAM. Por exemplo, o PAA, que eu falei antes, que é um requisito é a participação no CISAM, e o Estratégia Alimenta Cidades, que vocês vão ver nas aulas seguintes. Então, a consolidação do CISAM necessita da criação de medidas de cofinanciamento, compactuação de ações entre os governos federal, distrital, estaduais e municipais. E quais os desafios do CISAM para o Brasil atual? O primeiro desafio, com certeza, é erradicar a fome e garantir que o Brasil não retorne ao mapa da fome da ONU. Então, é o CISAM que vai estruturar todas as políticas para que nós consigamos isso, desde o CISAM nacional até o estadual e municipal. Segundo ponto, integrar políticas e promover intersetorialidade, articular diferentes setores do governo, legislativo, judiciário e sociedade civil. Outro grande desafio é garantir recursos e financiamento estável, mesmo com a mudança de governos, e consolidar uma estrutura institucional forte, mesmo após a recente retomada do CONSEA. É muito recente o nosso retorno ao CONSEA, e tudo isso faz com que as coisas caminhem muitas vezes de forma mais lenta. Então, esse é um desafio. E com relação aos desafios futuros, expandir o sistema para todos os municípios do Brasil, tornando a adesão obrigatória, criar fontes de financiamento bem definidas, estáveis, independente de cenários adversos ou de mudanças políticas, capacitar de forma permanente gestores locais, que essa capacitação ela ocorre de forma periódica, e garantir recursos e financiamento estável. Finalizando esses conceitos, esse histórico, tudo que nós vimos, eu proponho esta atividade, que vocês possam olhar para o município
de trabalho de vocês e, com base nessa aula, possam fazer uma análise do seu município de atuação. Vocês podem fazer essa análise a partir da gestão ou então de sites institucionais. E sugiro que utilizem o fórum de debate para colocar esses pontos. Então, primeiro, quais as características da população do seu município de atuação, nesse caso, as características sociais e econômicas, o número dessa população, a estimativa da proporção da população em segurança alimentar e quais os desafios atuais do município que são relacionados à segurança alimentar e nutricional. E, por fim, verificar se o município aderiu ao CISAM e quais as ações e projetos em curso atualmente. Se o município ainda não aderiu, o que é que vocês têm feito relacionado à segurança alimentar e nutricional? Se já aderiu, o que é que vocês têm feito a partir dessa adesão, para que a gente possa discutir e também se inspirar por meio do fórum com as experiências dos colegas, com as experiências de vocês. Aqui estão os contatos dos tutores e da coordenação. Fiquem à vontade para entrar em contato, tirar dúvidas, utilizem bastante a plataforma. Só a aula ela não encerra tudo o que nós gostaríamos de falar, então a participação no fórum é muito importante para complementar o que nós vemos aqui. Deixo aqui a referência para que vocês possam acessar, utilizar, e agradeço a participação de todos. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Obrigada.